que é breve, nem melhor, cara. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, virei em breve essa tribuna para comentar o resultado das eleições. O tema de hoje que eu quero falar não é esse, mas não poderia deixar de fazer um registro que é muito importante. Alguns virão aqui a esta tribuna para comemorar o resultado da eleição. Mas eu quero dar só um alerta muito importante. O grande vencedor dessa eleição foi o ninguém. O ninguém, deputado Heráclito Forte. Sabe quem é o ninguém? A maioria dos eleitores não votaram em ninguém. Em São Paulo, o ninguém ganhou para o Dória, que ganhou a eleição no primeiro turno. Nas capitais, as abstenções, os votos nulos e brancos, ou seja, aqueles eleitores que deixaram de votar, aqueles eleitores que não votaram em ninguém, superaram os candidatos que ganharam eleições no primeiro turno. Isso é um assunto para eu voltar aqui nessa tribuna em breve, para que a gente possa refletir, porque isso é muito grave no nosso país, muito grave. Um voto de protesto que se expressou na abstenção e no voto nulo. Não é motivo para alguns comemorarem aqui, porque esse é o verdadeiro resultado da eleição, que é a descrença na política e nos caminhos da política. É a descrença nas propostas. Essa eleição, o que imperou muito foi o poder econômico, que, embora proibido pela decisão do Supremo, são acertadas, mas pela metade do caminho, porque não poderia só apenas proibir o financiamento privado, tinha que estabelecer o financiamento público. A falta de fiscalização em muitos municípios, outros municípios menores, o Caixa 2 campeou, e a compra de voto também. E os ricos das cidades, o poder econômico da cidade, determinaram muitos resultados eleitorais. Muitos prefeitos corretos, honestos, sérios, perderam seus mandatos, né, na ação, né, da compra de voto e da utilização escancarada do poder econômico. Essa que foi, infelizmente, a verdade que eu quero aqui, com mais tempo, vir a esta tribuna falar sobre essas eleições e a necessidade de fazer uma reforma política de verdade no Brasil, não essa reforma meia-boca que foi feita. E também, né, a condenação da classe política que hoje nós temos no Brasil hoje, o que não faz com que haja o debate de ideias, o que não acha que faça que haja o debate de propostas e, portanto, essa confusão que foi essa eleição, com muitos resultados, na minha opinião, negativos para muitos municípios, elegendo prefeitos que não têm nenhuma condição, alguns até que já governaram o município, governaram mal, malversaram o patrimônio público e agora voltaram por força do poder econômico ou por força dessa confusão geral que virou a política em nosso país. Mas, para concluir, senhor presidente, eu queria dizer que, com muita preocupação, vejo que está na pauta dessa início dos trabalhos, né, legislativos após a eleição, o projeto que quer abrir o pré-sal para as empresas estrangeiras. Não podemos aceitar de forma nenhuma que isso aconteça. Eu vou concluir, senhor presidente. A matéria está em pauta, nós vamos discuti-la, mas quero aqui manifestar a minha preocupação. Hoje, o jogo mundial do petróleo é o jogo dos produtores e dos consumidores. O Brasil é produtor e tem que pensar como tal. Países importantes como os Estados Unidos têm suas reservas vencendo em 2020. E eles estão preocupados estrategicamente, inclusive, com o controle de reserva, como o do Brasil, com o pré-sal, que é a única grande reserva achada nesse século XX e no século XXI, a não ser a reserva do Oriente Médio. Não é a hora de fazer essa abertura, é a hora que a Petrobras tiver condições de estar capitalizada para isso. Nós não temos essa emergência de retirar, já estamos retirando o necessário para o consumo interno da camada do pré-sal, e nós temos que fazer isso com a Petrobras tendo monopólio. Essa tentativa é a tentativa de entregar o nosso petróleo mais uma vez. Mas eu virei aqui a essa tribuna de forma mais vagar quando a gente for debater essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Padre João, 3 minutos.